A pintura vai ser a camada de recobrimento da superfície com a função protetora e com a função estética. Essa camada de pintura na construção civil, ela vai ser a camada de acabamento final. Então, ela vai ser apresentada através de uma película aderente com uma espessura total de 1 milímetro. Nós temos múltiplos substratos. Então, nós temos substrato de alvenaria, substrato de concreto, madeira. Então, para cada um desse tipo de substrato, nós vamos utilizar o fundo preparador adequado e a tinta adequada. Então, esse substrato, essa é a composição. Nós temos o substrato, que pode ser os vários materiais, o fundo preparador, que são os extratos de fundo, o extrato de massa, que é a nossa massa niveladora, e sobre essa massa niveladora, a nossa última camada, que é a camada da tinta. Então, ela é constituída por esse conjunto, gerando uma película final de 1 milímetro, de aproximadamente 1 milímetro de espessura. A pintura na construção civil vai ser aplicada sobre esses diversos substratos, peças de concreto, revestimentos de argamassa, revestimentos cerâmicos, pisos cimentícios, madeira, estruturas metálicas. E esse sistema de pintura, então, ele conta com com o conjunto desses 3 itens, né? Que é o fundo preparador, a massa niveladora e a tinta final de acabamento. E esse principal sistema de pintura empregado na construção civil, eles vão ser baseados nas resinas, e essas resinas são resinas PVAs, as acrílicas e as alquídicas. A função, como nós já falamos, proteger o substrato, proteger o interior da edificação, questões estéticas e também contribuir com a higiene do substrato. Quando a gente está falando sobre proteção do substrato, se estivermos trabalhando sobre o revestimento de argamassa, a camada de pintura tem a propriedade de proteger contra o esfarelamento. Se estivermos trabalhando com substrato de madeira, a camada de pintura tem a função de reduzir a absorção de água. Quando nós estamos falando sobre metais ferrosos, essa camada vem para inibir a corrosão. Já para alvenaria aparente, concreto aparente, contribui para a redução da absorção de água. Para cada tipo de superfície, cada situação, essa minha película final, que vai ser essa minha camada de pintura, ela vai ter a função ou de proteção ou de estética. Sendo que, se nós estivermos, por exemplo, falando sobre uma ponte, sobre uma estrutura externa, a minha pintura tem uma função principal de proteção. Mas se nós estivermos falando sobre uma área interna, por exemplo, uma área interna de uma residência, de uma sala, de um ambiente, provavelmente a função principal da minha tinta vai ser uma função estética. Função estética desse material. Então, o fundo ou tinta de fundo, fundo preparador, é a substância líquida constituída por resina, solventes ou água, os pigmentos ativos. Eles vão ser aplicados inicialmente sobre o substrato. Tem a função de preparar a base para receber a massa ou a tinta de acabamento, né? Então, nossos fundos, ele tem a função de diminuir e uniformizar a absorção, isolar quimicamente a tinta do substrato, principalmente para estruturas metálicas, melhorar as questões de aderência, diminuir o consumo da tinta de acabamento, que é um dos itens mais caros que nós temos nessa composição de pintura, proteger quimicamente contra a corrosão nas estruturas metálicas. A camada de massa de nivelamento, ela é uma substância pastosa constituída por resinas e cargas inertes, que vão ser aplicadas sobre a superfície já preparada com esse fundo. E a função dela é de corrigir, da regularidade. Então, ela vai ser corrigir a irregularidade, deixando a superfície mais regular, deixando a superfície mais lisa, para absorver menos, né, o nosso consumo de tinta, melhorar o acabamento final. Uma das principais massas niveladoras é a massa corrida, que ela vai ser aplicada
sobre o nosso substrato devidamente preparado com fundo. Após, né, a aplicação do fundo, a gente vai aplicar a massa corrida. Nós vamos lixar essa massa para depois aplicar a tinta. A nossa tinta de acabamento, que vai ser uma substância líquida, constituída por resina, solvente, pigmento e aditivos. Essa é a composição da minha tinta. A tinta, após aplicada, ela vai secar, né? Após o processo de aplicação e secagem, ela vai se converter numa película protetora, que tem a função de acabamento final dessa minha pintura. Hoje nós temos uma gama muito grande de tintas no mercado, e aí nós temos uma gama não só dos tipos de tinta, mas com uma questão de pigmentos, de cores de tinta. E já falando sobre pigmento, o pigmento é um dos constituintes da nossa tinta, então a nossa tinta ela vai ser constituída por pigmento, veículo e aditivo. Quanto aos veículos, né? É o nosso produto volátil, solvente, diluente, e não volátil, que são os óleos e as resinas. A composição principal, né, dos nossos solventes ou dos nossos diluentes são os produtos voláteis incorporados para a diluição das resinas, dando maior viscosidade e facilitando a aplicação. Nós também temos os aditivos, que vão ser as substâncias adicionadas para dar características especiais. O nosso produto volátil, ele vai evaporar durante o processo de secagem, ele vai contribuir para essa evaporação da tinta, contribuindo também para o processo de secagem, reduzir a viscosidade da tinta, dar maior homogeneidade final da película e melhorar a adesão da tinta na nossa base. Os não voláteis vão permitir a formação da película sólida final. Ele é responsável por essa adesão e secagem, além da questão da durabilidade da tinta. Então, dentro desses produtos, nós temos os solventes e os diluentes. Os solventes são líquidos voláteis, os diluentes líquidos adicionados ao solvente, com o objetivo de melhorar as características finais da nossa tinta e também as características finais de aplicação da tinta. Dentro dos solventes e diluentes mais utilizados nas tintas, nós temos a água, os hidrocarbonetos, solventes oxigenados, solventes clorados e o tiner. Além, né, do nosso solvente, do nosso diluente, ou seja, do nosso veículo, nós temos também os pigmentos. E os pigmentos são as partículas sólidas, insolúveis, que vão dar coloração. Então, os ativos conferem a cor e o poder de cobertura. Os pigmentos fazem parte de 6% do volume total da tinta. Nós temos os pigmentos ativos, que são os pigmentos metálicos e coloridos, e nós temos os pigmentos inertes, que são usados principalmente nos nossos fundos, que é o gesso, a sílica, pó de vidro. Temos ainda o veículo, que são as substâncias não voláteis, como já falamos, responsáveis pela fixação do substrato e conversão desse produto líquido para um produto sólido, que vai ser a película final. Como propriedade do nosso pigmento, nós temos a questão da opacidade, o poder corante, a questão de estabilidade à luz e estabilidade ao calor. A tinta ela não pode sofrer uma alteração brusca com a questão de incidência da luz, com a incidência do calor. Então, uma das propriedades do pigmento é manter essa cor e manter esse poder de cor, de opacidade no meu substrato. Além disso, né, estabilidade aos agentes de corrosão, principalmente quando a gente está aplicando a tinta em produtos metálicos. Quanto aos meus aditivos, que também são incorporados nas nossas tintas, nós temos uma série de aditivos. Então, nós temos os dispersantes, que facilitam a dispersão do produto, o antipele, que vai impedir aquela formação daquela nata, daquela pele dentro da lata de tinta, principalmente quando ela está fechada, os espessantes, que vão provocar um aumento da consistência para facilitar a aplicação do produto, fungicidas, reduzir o ataque de fungos na película, o anti-espuma, diminuir e evitar a formação de bolhas de espumas dentro da tinta, os inseticidas,
conferir a película homatoxicidade, os molhantes, que vão diminuir a tensão interfacial entre a fase sólida da tinta e a fase líquida da tinta, antissépticos, evitar a putrefação da tinta, emulsionantes, promover a formação da emulsão e assegurar essa estabilidade, os secantes, que vão contribuir para melhorar o tempo de secagem, ou seja, reduzir esse tempo de secagem, os plastificantes, que vão conferir elasticidade na tinta e maior durabilidade da tinta. Então, quais são as funções dessa nossa tinta? Como a gente já falou, a questão estética, que vai ficar evidenciada tanto na boa qualidade da tinta que nós vamos estar utilizando, bem como na cor, no poder de cobertura dessa minha tinta. As questões de proteção, principalmente em superfícies metálicas, que eu tenho a tinta que vai proteger contra ações corrosivas, além também do esfarelamento de outras superfícies, que a tinta vai contribuir para evitar esse problema. As questões de higiene, com a aplicação da tinta a gente facilita o processo de limpeza da superfície. O poder de cobertura, que é a capacidade da tinta para cobrir totalmente a minha superfície depois de seca. As questões também de rendimento da tinta, isso é um fator importante na hora que nós vamos especificar e quantificar o material, porque precisamos verificar qual é o rendimento daquele tipo de tinta por metro quadrado. Então, quantos metros quadrados eu faço para 1 litro de tinta? Isso é o poder de cobrimento. A questão de resistência às intempéries, porque as tintas são agredidas por várias ações, né, de chuva, sol, e aí a tinta ela tem que ter essa propriedade de resistência, isso também contribui para a proteção do nosso substrato. As questões de viscosidade e poder de escoamento, quando eu estou aplicando a tinta, eu tenho que ter uma facilidade na hora de aplicar essa tinta, para evitar, né, a má aplicação. Estabilidade de armazenamento, quando eu armazeno essa tinta, eu tenho que manter esse produto com qualidade, então eu tenho que ter poder, né, de manter a cor, de manter o brilho, de manter a viscosidade. Então a gente tem que buscar tintas que tenham uma qualidade para manter esse tipo de propriedade. Espessura da película é influenciada principalmente pelo poder de cobertura. Então, se eu tenho uma tinta que tem um poder de cobertura maior, possivelmente eu tenho uma película também melhor e maior. A questão da solvência, que é a propriedade dos veículos, e vai significar maior ou menor capacidade de dissolver esses óleos. E também isso vai estar relacionado com a questão de rendimento da minha tinta. As questões de aderência, que é a resistência ao desprendimento dessa tinta do meu substrato. E aí o tempo de secagem, que vai ser verificado medindo a temperatura do ambiente e avaliando, né, com o toque do dedo, em qual estágio que ela está. Então, se é o estágio A, quando eu faço um ligeiro toque sobre a superfície e não tiro a tinta. O estágio B, quando eu faço uma pequena pressão do dedo e não deixa marca, isso quer dizer que a tinta já está um pouco mais seca. O estágio C, quando a pressão é considerável, junto eu faço um movimento giratório do dedo, ele não distorce, ele não retira essa película. O estágio D, que é quando a película se torna difícil de remover com a unha. E o estágio E, que é o tempo necessário para que seja aplicada a segunda demão, a segunda camada de tinta, sem levantar ou diminuir a adesividade da primeira camada. Os principais tipos de tintas. Nós temos a tinta cal, que na verdade não é um polímer. A tinta cal, elas são feitas normalmente adicionando água ao pó de cal, esse pó de cal já extinta. São bem mais econômicas que as demais tintas, mas elas não são laváveis. Ou seja, se a água passar sobre essa superfície, elas vão ser carreadas, ou seja, eu vou levar a minha tinta com essa água. A vantagem da utilização da tinta cal é que ela deixa a parede respirar, ou seja, ela não fecha os poros da minha alvenaria. E ela é indicada também para algumas situações em que eu tenho a umidade dentro da minha alvenaria sem controle.
tinta plástica e emulsionantes ou emulsionáveis é uma tinta à base de resina PVA, que é o acetato de polivinila, chamada de tinta plástica, por incorporar justamente os aditivos plastificantes. Ela não tem odor, não são inflamáveis, elas são fáceis de aplicar e são laváveis. A principal indicação dessas tintas plásticas, né, são para ambientes internos e externos. Tintas acrílicas, à base de resina acrílica, que é o látex acrílica. Ela custa cerca de 40 a 60% mais cara do que a base PVA, ou seja, do que a látex PVA. Elas são indicadas para ambientes de interior e exterior, principalmente para as áreas molháveis, porque elas geram uma película melhor e elas são sujeitas a mudanças bruscas de temperatura. Elas não vão alterar as suas características. Tinta óleo tem como principal vantagem a melhor adesividade, com melhor flexibilidade e possibilidade de uso. Como solvente, ele pode ser utilizado o água-ras, que é o que tem menor valor, menor custo de solvente, e ela é indicada principalmente para madeiras e metais, tanto para ambientes internos quanto ambientes externos. As tintas esmalte são sintéticas, são misturas de pigmentos com vernizes, gerando um acabamento bem liso, né? Bastante liso. Tem uma certa resistência às intempéries e ao atrito. São indicadas principalmente para as madeiras e metais, tanto para ambientes internos quanto para ambientes externos. As tintas à base de borracha clorada, e aí a gente está falando de tintas especiais, que tem a função de resistir a produtos químicos muito utilizados em piscinas, em sinalizações. As tintas antioxidantes, também tintas especiais, tem a função de proteger os metais ferrosos contra a corrosão, e ela é mais conhecida como Zarcam, que também pode ser uma tinta de fundo. As tintas hidrofugantes, que vão repelir a água, geralmente são confeccionadas à base de silicone e são indicadas para paredes externas de tijolo à vista ou tijolo aparente, além do concreto aparente. As tintas anti-grafite são tintas que vão resistem às demais tintas, né? Podendo ser facilmente limpas. As tintas luminescentes tem a função decorativa e ela tem o poder do tipo fluorescente ou fosforescente, e elas vão ser alteradas quando recebem radiação UV, que são as fluorescentes, e as fosforescentes, que continuam a brilhar após algumas horas após cessar a emissão dessa radiação. Nós temos também as nossas tintas venenosas, destinadas a combater bactérias e fungos que atacam as madeiras. Então, são geralmente tintas de proteção, tintas de tratamento. Deve ser periodicamente renovada. As tintas asfálticas, que são utilizadas nos processos de impermeabilização. As tintas à base de silicato e cal, utilizadas em obras de restauração, geralmente. Elas mantêm essa permeabilidade, mantêm essa facilidade da parede respirar, mas tem uma resistência à proliferação de fungos e outros micro-organismos. As tintas especiais para pisos e quadros poliesportivos, que são elaboradas à base de resina acrílica ou resina epóxi, e na sua composição são conferidas alta resistência à abrasão e ao desgaste, além de questões de resistência aos intempéries. Tintas para pisos e quadros esportivos também podem ser aplicadas em paredes internas de cozinhas e banheiros, porque elas são tintas à base de epóxi e essa superfície ela é bem resistente à água. Tintas para revestimento cerâmico. Elas possuem como sua base o epóxi, a resina epóxi, na sua composição. Ela tem boa aderência, com a possibilidade de aplicação em outros materiais, como vidro, cerâmica, metal, fibrocimento. As tintas para telha cerâmica, que é uma tinta esmalte cerâmica, que ela visa a contribuir com a impermeabilidade da superfície
impedindo a absorção de água durante a chuva. As massas e texturas, que são materiais compostos de emulsões acrílicas, com grande quantidade de pigmento, e tem a função de ou nivelar ou dar essa textura para o meio ambiente. As texturas têm um forte apelo estético, e aí quando a gente vai trabalhar com as questões de textura, a gente precisa verificar a questão de manutenção e limpeza desse material, porque ela aglomera muita sujidade. Temos ainda os verniz, que são substâncias líquidas constituídas por resina, solventes e aditivos, porém elas não têm na sua constituição pigmento. Nós temos o verniz à base de óleo, onde a película se forma por reações químicas, e nós temos o verniz à base de solvente, onde a película vai se evaporar, vai se formar por evaporação do solvente. Então, a principal diferença entre tintas e vernizes é que a tinta ela tem o pigmento, então ela tem a finalidade de dar cor, e o verniz constitui na tinta sem o pigmento, mas também tem a finalidade e a função de dar proteção. Entre os tipos de tinta e as características de cada uma delas, nós temos a tinta látex, mais indicadas para alvenarias internas, a tinta acrílica, indicada para alvenaria externa e interna, esmaltes sintéticos, madeiras e metais, tintas para texturas, que são indicadas tanto para questões internas, para as superfícies internas, quanto para as superfícies externas, tomando cuidado com a questão de higiene e manutenção. Esse é um quadro resumo, né? A tinta à base de óleo, a tinta óleo, ela tem uma excelente aderência e ela é utilizada em várias superfícies, mas geralmente a gente vê a utilização em madeira e metais. A base de cal, usada para pinturas temporárias, ou aquela pintura que eu sei que eu vou ter que dar uma manutenção mais constante. A base de epóxi, utilizada em ambientes quimicamente agressivos, além, né, dos revestimentos de banheiros, cozinhas. E aí, nós vamos para os cuidados para se garantir o desempenho da tinta. Primeiro, precisamos respeitar a idade da base e o tempo de cura, ou seja, o tempo de secagem dessa minha base para a aplicação de cada tipo de tinta. Cuidado com a questão de umidade excessiva do ar, principalmente para locais em que eu tenho umidade acima de 80%. Cuidado com a questão de temperatura excessiva do ar. Cuidado com a questão de vento e poeira quando você estiver pintando. Com a questão de emendas das faixas de pintura. Quanto à questão da cura, tempo de secagem de cada substrato para receber a tinta. Nós temos o concreto, alvenaria, argamassa e estruturas mistas. Se nós formos pintar com uma tinta PVA, esse substrato tem que estar seco, ou seja, ele precisa de 30 dias para secagem, para depois ser aplicada a tinta PVA ou acrílica. Cimento, 1 semana para poder aplicar a tinta. Cimento ou cal, né? Esmalte ou verniz, 60 dias para poder aplicar o esmalte ou verniz. Epóxi, é necessário verificar se a base está seca. As argamassas de cal, quando eu tenho uma superfície de argamassa de cal, se formos pintar com tinta PVA ou acrílica, precisamos esperar 60 dias para ter essa secagem do substrato para depois realizar a pintura. Se formos utilizar, né, uma tinta, esmalte ou verniz sobre a madeira, eu preciso verificar se essa madeira está seca para poder fazer a aplicação do esmalte ou do verniz. E aqui é nossa biografia.